Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai aprender como criar custom hooks. Os custom hooks são baseados em cima dos hooks do React. São os hooks customizados onde a gente cria uma lógica de alguma coisa que a gente quer que aconteça em cima do modelo de hooks do React. E com isso a gente consegue puxar essa lógica e colocar em diferentes códigos, em diferentes lugares, e vai funcionar exatamente como a gente quer e de um jeito bem mais simples também. Eu já escrevi sobre React Hooks, então se você não sabe como que funciona, não sabe o que é, tem um post meu, eu vou deixar o link na descrição. Eu também escrevi e gravei um vídeo explicando sobre a conversão de um Class Basic para React Hooks. Então você dá uma olhada lá. E para a lógica de hoje, o que a gente vai fazer vai ser um hook para código Konami, o famoso Konami Code. O que é o código Konami? Basicamente, ele era um conjunto de botões que, se fossem pressionados na sequência certa, habilitava algum cheat no jogo. Seja deixar o personagem imortal, ou crescer a cabeça do boneco, deixar colorido, enfim. Era um código muito utilizado nos jogos da Konami, mas outros lugares passaram a usar depois, e aí o código Konami ficou bem famoso. E a gente vai fazer então um hook que vai verificar as teclas do usuário, o que ele está digitando, e se ele digitar na sequência certa que a gente quer, a gente retorna para ele um booleano dizendo, você fez certo, e aí a pessoa na aplicação dela pode fazer o que quiser. Então eu já tenho aqui o código, a estrutura do código. Basicamente é a estrutura do Create React App para ser mais rápido. Então a única coisa que eu fiz foi um npx Create React App use Konami Code, que é o nome do nosso aplicativo. Lembrando que toda vez que a gente faz um hook, ele tem que ser iniciado pela palavra use. Então, por isso, use Konami Code. E aí, aqui dentro eu já tenho o código do Create React App. Eu só apaguei algumas coisas e criei dois arquivos que estão vazios, que são use Konami Code e use Konami Code Test. Outra coisa que eu fiz também foi instalar algumas dependências que eu vou utilizar para o nosso teste. Então eu instalei o nosso React Test Renderer, que precisa, e também instalei o Test Library React Hooks. Os dois já estão instalados, então não vou instalar de novo, até para não perder muito tempo e esse vídeo ficar muito comprido. Mas eu instalei essas duas bibliotecas que vão permitir que a gente escreva os testes para o nosso hook. E aí aqui em App, eu já fiz mais ou menos como eu quero que funcione. Eu quero que a pessoa consiga escrever, importar o use Konami Code. E aí eu quero que ela consiga receber dois valores. O sequence, que vai ser um array com todas as teclas que o usuário digitou e estão certas em relação à sequência. E o write sequence, que é um booleano para falar, olha, ele digitou certo, faz alguma coisa, ou não digitou certo, falso. E aí nada acontece. Então esse aqui é o nosso hook. Eu também quero que esse hook depois possa receber uma sequência, um código aqui diferente, um novo código, e também uma função de callback, para que ele execute alguma coisa também, alguma função, assim que a pessoa digitar a sequência certa. Mas isso aqui a gente vai ver já quando a gente começar a criar o nosso código todo em si, ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui no nosso use Konami Code Test, e aí eu preciso importar as ferramentas que a gente vai usar para o teste. Então, como eu falei, a gente vai usar o React Hooks Testing Library para poder testar. E ele aqui embaixo ele já dá um exemplo de como que funciona. Basicamente, você precisa importar o render hook e o act dessa biblioteca. E aí você escreve const result, se você precisar o resultado e precisar de tentar pegar alguma variável daquele hook, e renderiza o hook ali. Ok? Só isso para poder fazer funcionar. Então, já vou até copiar essa linha aqui e vou lá no nosso código também. Então, colei aqui.
Primeira coisa, eu gosto sempre de começar pelos testes. Por que eu gosto de começar pelo teste? Porque aí eu consigo pensar na lógica do problema já escrevendo o teste. E aí assim, quando eu termino de escrever o código, já está tudo testado e aí eu garanto que está tudo funcionando. Essa técnica é chamada de TDD, ou seja, é um Test Driven Development, onde o meu desenvolvimento é baseado no teste. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui um bloco de describe. E dentro dele eu vou botar use Konami Code, que é o nosso hook, o nome do nosso hook aí. E também vou importar, né, o nosso use Konami Code do nosso arquivo, use Konami Code, ok? E aí a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu quero que ele retorne, it should return the user sequence. Então eu quero que ele retorne, o nosso hook, retorne a sequência que o usuário digitou, certo? Porque como eu falei aqui no nosso app, eu quero que ele tenha essa sequência para eu poder mostrar também se o usuário quiser na aplicação dele. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou digitar const result igual renderHook, que é aquele método ali, né, da nossa biblioteca. E dentro do renderHook, faltou um igual aqui, né? Dentro do renderHook eu vou fazer a função e essa função vai chamar o nosso use Konami Code, certo? E aí o que eu quero é o seguinte, eu espero que o result current, por que desse current? O result ele vai retornar para a gente o objeto do nosso hook que vai ser renderizado por esse renderHook. E dentro da estrutura do React Hooks, do Testing Library, ele passa o nosso hook como current. Então, result current, e aí aqui dentro, sim, eu vou conseguir chamar as variáveis que o meu hook retornar. No caso, eu quero a variável sequence. E eu quero que essa sequência seja igual a um array que eu vou passar de acordo com o meu digitar no teclado, certo? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu preciso disparar um evento de teclado. Para disparar um evento de teclado, eu uso o seguinte método. Window dispatch event. Para eu disparar um evento. E o evento que eu quero é o new keyboard event. O Keyboard Event é o evento de quando a gente aperta alguma tecla no teclado. E aí ele tem o primeiro valor, né, que a gente tem que passar dele é o tipo. No nosso caso, eu quero o key down, que é quando a tecla desce, ou seja, quando a pessoa pressionou a tecla. E aí aqui ele recebe um objeto. Esse objeto, dentro dele tem uma coisa chamada key. E na key ele recebe o valor daquela tecla. Tem um site muito legal, que é esse aqui, o keycode.info, que ele diz qual é o valor da key para cada tecla que eu aperto. Então, por exemplo, olha, o Alt, ele tem o valor 18, né? E eu também consigo aqui ele ter como key. Agora, se eu apertar a tecla para cima, o valor da key é arrow up. Se eu apertar para baixo, arrow down. Para a esquerda, left. Para a direita, right. Se eu apertar o B, é só B. E se eu apertar o A, é só o A. Então, aqui no nosso código, eu vou botar, então, por exemplo, a primeira coisa, um arrow up. E aí eu vou colocar que é o seguinte. Se o usuário digitou essa tecla, como é uma ação, um efeito que ativa dentro do browser e que muda o estado, eu preciso encapsular isso aí no act. Então isso aqui, eu vou passar aqui para dentro do act. E eu quero que a sequência que me retorne aqui seja o arrow up, certo? Afinal de contas, foi aqui que foi passada. Então se eu fizer isso aqui e salvar o nosso código e mandar rodar o teste, repare que ele vai quebrar, obviamente. A primeira coisa que ele quebrou é que ele disse que esse Konami Code nem é uma função. Porque é verdade, aqui a gente não está fazendo absolutamente nada, ele não é uma função. Então eu vou criar uma função. Export default
function use Konami Code. Ok? É a nossa funçãozinha aí que a gente passou. Se eu salvar, ele agora não quebrou dizendo que não é uma função, mas ele falou que não pode ler a propriedade sequência, porque de fato eu não estou retornando essa propriedade. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma propriedade sequência aqui, sequence, e vou retornar essa propriedade aqui dentro do objeto. E aí ele agora está dizendo o seguinte, ele disse que a gente esperava que viesse um arrow-up, mas ele está retornando um array vazio. Por quê? Porque basicamente o que eu estou fazendo aqui ele espera que eu receba do valor do nosso teclado. Mas aqui eu não estou retornando nada. Eu não estou fazendo absolutamente nada. Eu não estou verificando o teclado que o usuário está fazendo. Então vamos fazer essa verificação. Para fazer essa verificação, eu vou usar o hook useEffect do React. E o que esse hook useEffect faz? Ele basicamente, no momento que for montado o nosso componente na tela, ele vai fazer alguma ação. E a ação que eu quero que ele faça é a seguinte. Adicionar um listener para poder ficar enxergando o que o usuário vai digitar. Para adicionar um listener, eu uso o método window_add_event_listener e eu vou ficar assistindo o evento de keydown, que é quando a pessoa pressiona a tecla para baixo. E aí, quando o usuário fizer isso, eu quero que execute uma função que eu vou chamar de onKeyDown, por exemplo. E uma coisa importante é que se esse hook for removido de alguma maneira, eu quero remover também o nosso listener, para ele não ficar mais vendo nenhuma tecla. Então, se ali eu adicionei, aqui eu vou remover. Eu não vou adicionar nenhuma dependência porque eu quero que isso aqui fique acontecendo sempre. Então, tá aqui o nosso hook prontinho. Se eu salvar, ele vai dar erro porque essa função onKeyDown ainda não existe. Então, vamos criar essa nossa função onKeyDown. Ela basicamente vai receber um evento e o que eu quero que ela faça é pegar esse nosso sequence e adicionar nesse nosso array esse novo valor, o nosso event key, que é a tecla que a pessoa digitou. Então, toda vez que a pessoa digitar uma tecla, ele vai salvar dentro do array essa tecla, certo? Bem simples ainda por enquanto. Se eu fizer isso e salvar, olha só, o nosso teste passou. E aí agora a gente tem que elaborar um pouquinho mais também o nosso teste. O nosso segundo teste é o seguinte, eu quero que ele resete o nosso array, que ele limpe o array, se o usuário digitar uma sequência errada. Então, eu vou botar aqui, ó, it should reset the sequence if the user types a wrong sequence. Então, se o usuário digitar uma sequência diferente da sequência do Konami Code, eu quero que ele limpe, que não fique nada aqui no array, que ele fique vazio. Então, por exemplo, o nosso código do Konami Code é arrow-up, arrow-up, arrow-down, blá, 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 certo? Então, se a pessoa digitar arrow-up e digitar, sei lá, K, eu quero que o nosso array aqui fique vazio, certo? Se eu salvar, reparem, quebrou. Por quê? Porque ele está adicionando na nossa sequência o tempo todo. Ele não está fazendo nenhuma lógica para identificar ou não. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Primeiro, eu vou dar uma melhoradinha nessa parte aqui do sequence. Transformar isso aqui para um outro hook também. Então, eu vou criar da seguinte forma. Eu vou criar um const sequence, set sequence. E eu vou usar um hook chamado useState, que é um estado. E vou dizer que no início a nossa sequência é vazia. Então, não tem nada. E esse setSequence aqui é um método que a gente usa para definir o valor do sequence. Lembrando, de novo, se você nunca mexeu com hook, nunca viu, dá uma olhadinha nos meus outros links, eu vou deixar na descrição, assim você vai entender um pouquinho melhor. E aí aqui eu vou apagar isso aqui e vou fazer da seguinte forma. Eu vou usar o setSequence, e aí eu vou pegar o valor anterior, prev,
E aí eu vou retornar, eu vou dizer que o valor da minha sequência vai ser o quê? Tudo que tinha antes e o valor novo do event key. Certo? Feito isso aqui, se eu salvar, o meu primeiro teste tem que passar. Mas ele não passou. Ele deu errado. Por quê? Ele está dizendo que o meu use state não foi definido. É verdade, ó, eu esqueci de importar aqui em cima. Então, use state, salvei e prontinho. O primeiro teste passou. O segundo continuou quebrando. Por quê? Porque eu ainda não criei a lógica para identificar as teclas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu já tenho aqui separado o meu conjunto do Konami Code, então vou só copiar e colar aqui. Essa aqui é a sequência certa do Konami, certo? E eu tenho que fazer a verificação para identificar se a tecla que a pessoa digitou está certa em relação à sequência aqui. Então, para isso, eu vou criar um novo useEffect. E esse useEffect, eu quero que ele rode toda vez que a minha sequência mudar. Então, toda vez que o meu sequence mudar, ou seja, que a pessoa digitar um novo valor, eu vou rodar isso aqui. E aí eu vou fazer uma verificação. Essa verificação vai ser bem simples. O que eu quero fazer eu vou pegar a sequência que a pessoa digitou e vou passar por cada um desses valores. Vou iterar esses valores, então eu vou pegar primeiro valor, segundo, terceiro, porque como é um array, né? E aí eu vou pegar o key e o índice e vou fazer uma seguinte verificação. Se a minha key, a key que o usuário digitou, for diferente da key do Konami Code, né, do nosso Konami Sequence, naquela posição, se for diferente, eu quero que ele limpe o meu array, né? Eu quero que o array seja resetado. Então, o meu setSequence aqui vai voltar a ser vazio. Então, feito isso, se eu salvar, ele já passou, olha. Por quê? Porque se eu digitar uma sequência diferente desse arrow up, ele vai limpar ali e não vai funcionar. Vai dizer, vai botar como vazio na nossa sequência. Agora, uma outra coisa que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero retornar um true, né? Que o meu write sequence, eu quero retornar true se a pessoa digitar a sequência certinha, toda ela direitinha. Então, eu vou criar aqui um novo caso de teste. It should return true when user types a write sequence. Então, se o usuário digitar uma sequência certinha, eu quero retornar um write sequence true. Então, vou vir aqui, eu vou só copiar aqui em cima, né, que é bem parecido. Então, vou copiar aqui, vou colar aqui. A única coisa que eu vou fazer agora é o seguinte. Ao invés de ter que ficar passando vários dispatches, eu vou criar um for each. Então, eu vou importar esse Konami Code que eu tenho aqui. Eu já até botei um const, né? Então, vou vir aqui. Vou pegar o Konami Sequence. E aí, aqui embaixo, eu vou fazer um Konami Sequence. E aí, eu vou fazer a mesma coisa do for each lá, né? Só para eu poder pegar todas as teclas. Então, key. E aí, eu vou rodar esse act aqui. Botar aqui em cima. Não preciso de 2 dispatches, né? Vou botar um só. E aqui, ao invés da key ser o arrow up, vai ser aquela key ali. Ok? Que é o Konami Sequence. E aí, o que eu quero é o seguinte. Olha só como que está funcionando. A sequência veio certinha. Eu quero que o meu write sequence seja to be true. Afinal de contas, ele digitou a sequência certinha do Konami. Então, se eu salvar aqui, repara que ele deu undefined. Por quê? Porque eu não estou retornando nada de write sequence. Então, eu tenho que criar um write sequence também. Para isso, eu vou fazer exatamente igual ao sequence. Vou vir aqui,
vou criar um write sequence e um set write sequence. Use state. No início, a minha sequência é o quê? False. A pessoa não digitou certo ainda. Então, é false. Se eu salvar, ele vai continuar quebrando, ok? Porque eu ainda não estou retornando o write sequence. Então, vou vir aqui e vou digitar write sequence para retornar. Se eu salvar, agora sim, ele já identificou, só que ele disse, olha, ele esperava receber true, mas recebeu false. Porque eu ainda não estou fazendo essa lógica aqui no nosso código de mudar o valor do nosso write sequence. Então, eu vou vir aqui no nosso useEffect, vou fazer o seguinte. Se a sequência que o usuário digitou for igual a Konami Sequence, aí sim eu quero que ele faça um set write sequence, para true. Mas tem um pequeno detalhe. Se eu fizer isso aqui, ele vai fazer uma comparação de array. E comparação de array, por mais que ele seja igual, a forma com que o JavaScript faz a identificação é diferente. Então, para simplificar, ao invés de eu ter que iterar chave a chave, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou transformar esse array numa string e vou transformar o Konami Code também numa string. Assim, eu consigo comparar com igual, 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 e aí, ele de fato, se tiver igualzinho, ele vai setar ali. Então, fiz isso aqui, setei true. Se eu salvar, reparem, o nosso teste passou. Então, ele de fato está funcionando, ele está retornando true. O que eu posso fazer para garantir também, para ver se está funcionando ainda a funcionalidade do falso, é que ele deve retornar falso when user types a wrong sequence. Então, se ao invés dele digitar o Konami Sequence, a pessoa digitou só, sei lá, K. Digitou simplesmente só K. Reparem que eu posso até facilitar aqui, ao invés de ter esse for each aqui, posso até apagar. Reparem que ele deu false aqui, eu tenho que dar false aqui também. Mas eu só vou mudar aqui, para botar aqui. Pronto. Opa. K. E eu espero que realmente seja falso, né? Eu espero que quando a pessoa digite uma tecla errada que não é do Konami Code, que seja falso. Então, se eu digitar false aqui, eu espero que seja falso. Ele, de fato, retornou false direitinho. Então, já está funcionando. Agora, as últimas coisas que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero permitir com que o usuário digite uma sequência diferente de código. Por exemplo, eu quero que quando a pessoa use o hook, ela possa usar, se ela não passar nada, ela vai comparar com o Konami Code. Mas se ela passar uma sequência, eu quero que ela compare com essa sequência que a pessoa definiu. Então, eu vou criar aqui, it should allow a different sequence and return true if user types this write sequence. This sequence, não precisa nem do write. Então, o que eu quero é o seguinte. Eu quero que o hook possa receber uma sequência diferente. E eu quero que quando o usuário digitar essa sequência, funcione certinho. Então, eu vou copiar aqui em cima, esse trecho de código. E aí, aqui no Konami Code, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui em cima, eu vou criar new sequence. E esse meu new sequence vai ser, sei lá, W e J. E aí eu vou permitir com que a pessoa no hook passe esse new sequence. E se essa pessoa digitar essa nova sequência, eu quero que diga true. Eu quero que funcione. Se eu salvar, reparem que deu errado. Por quê? Porque ele só verifica sempre com o Konami Code. Ele não identifica, ele não recebe parâmetros. Então vamos receber o parâmetro. Para isso vai ser muito fácil. Aqui no nosso Konami Code eu vou botar o seguinte. Code Sequence vai ser por padrão o Konami Sequence.
Mas se o usuário passar uma outra coisa, vai ser essa outra coisa. E aí, nos lugares que eu estava usando o Konami Sequence, eu vou passar a usar o Code Sequence, ok? Que é o valor recebido. Então, se eu salvar agora, tem que estar tudo funcionando. Reparem que ele retorna certinho. Se eu não passar nada, ele vai verificar de acordo com o Konami. Mas se eu passar uma sequência nova, ele vai verificar de acordo com essa sequência nova e vai funcionar direitinho, perfeitamente. Agora só falta mais uma última coisa. Eu sei que o vídeo já está grande, qualquer coisa bota no 2x, né? Acelera, eu falo devagar, mas falta só um último detalhe. Eu quero que ele rode uma função de callback se tiver tudo certo. Então eu vou botar assim, it should run a callback function if write sequence is typed. Então, se o usuário passar a sequência certa, eu quero que ele rode uma callback. Então, eu vou copiar esse daqui de cima, que vai ser muito parecido. E aí, assim como eu passava um new sequence, eu vou criar aqui uma callback dessa function, ok? E aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu espero que essa minha callback seja chamada to have been called. Eu espero que ela seja chamada. Se eu salvar, quebrou, porque ele esperava ser chamado e não foi chamado nenhuma vez. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é passar esse callback aqui para o nosso hook. Então, callback, ok? Ele está aqui no nosso hook. Mas ele continuou não funcionando, porque eu ainda não fiz a parte do código aqui. Então, vou botar aqui vírgula e o nosso segundo parâmetro vai ser essa callback. Se o usuário não passar nada, eu vou botar aqui uma função vazia. E aí eu vou fazer aqui, olha. O que eu quero que aconteça? Eu quero que quando a sequência estiver certa, ele rode aquela callback. Então, quando a sequência estiver certa, eu vou executar a callback. Só isso. Salvei. Reparem que ele está funcionando perfeitamente. Então, é isso, gente. Esse é o nosso hook. Ele já está funcionando, mas a gente ainda não viu funcionando, né? A gente viu no teste aqui, mas não viu no browser acontecendo de fato. Então, eu já tenho aqui na nossa app o nosso hook, né, sendo chamado. E aí eu vou rodar aqui o yarn start para ele abrir lá no browser para a gente. Então, a gente tem aqui, Konami Code. Repara que se eu digitar a sequência, up, up, down, down, left, right, B, A. Opa! Yay! Funcionou. E ele mostrou a nossa sequência aqui em cima, bonitinho, direitinho. E se eu apertar aqui, para ver o nosso código, como eu não passei nenhum callback, ele não rodou nenhuma callback, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma callback, que vai ser só só um console log. Yay! Também. E aí eu vou passar essa callback aqui para dentro do nosso Konami Code e também vou criar uma sequência nova, né? New sequence. Essa nova sequência eu vou botar que vai ser W e J, só. E aí eu vou passar essa nova sequência aqui. Feito isso, salvei. Se eu vir aqui no nosso código, e agora se eu digitar então, vim aqui, WJ. Reparem, ele mostrou na tela, então o nosso write sequence booleano está funcionando. E ele também rodou a nossa callback aqui do EA, está funcionando também. Então é isso, gente. Eu sei que o vídeo ficou meio comprido, mas foram vários detalhes. Se vocês tiverem qualquer dúvida, basta botar nos comentários aí embaixo, eu sempre respondo. E se vocês tiverem alguma sugestão de alguma coisa que vocês têm interesse em assistir também, é só você botar aí no comentário que eu sempre leio, sempre respondo. Valeu, pessoal, e até a próxima.